Salve, rapaziada, boa semana aí para todo mundo. Hoje já tem Série A, já tem aperreio para o Bahia na briga contra o rebaixamento. Vou traçar aqui a projeção hoje para permanecer, quantos pontos tem que fazer, e vamos também traçar a projeção aqui do Fortaleza, que briga por essa vaga no G6. Já que o Fortaleza não conseguiu ser campeão da Sula, não vai conseguir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Só vai conseguir, se ficar ali no G6, uma pré-Libertadores, porque muito provavelmente não vai ter G7, não vai ter G8, não vai ter nada disso essa temporada, tá? Só vai ter G4, a galera que se classifica de forma direta para a Libertadores, e G6 ali, né? O quinto e o sexto, que se classifica para pré-Libertadores. O São Paulo está garantido na próxima Libertadores na fase de grupos, porque ganhou a Copa do Brasil, mas o São Paulo está lá embaixo na tabela. Então não abre vaga para mais uma vaguinha ali para Libertadores e pré, não, tá? Antes tinha. Quando o Flamengo ganhava, Palmeiras ganhava, aí ficava em primeiro, segundo, terceiro, quarto, no G4, no G6, abria mais uma vaguinha para pré. Agora não, meu irmão, agora a régua tá lá em cima para conseguir essa vaga na pré-Libertadores. Meus amigos, é o seguinte, primeiro, qualquer torcedor do Bahia e qualquer um que projete o Bahia ficando na Série A esse ano, não caindo para a Série B, projeta vencer hoje do Fluminense, reservão, totalmente desmobilizado. O Fluminense que perdeu o último jogo para o Atlético Mineiro 2-0 sem jogar nada. O Fluminense que vem jogando mal, tomou 3 gols do Corinthians em pleno Maracanã. Irmão, para você tomar 3 gols do Corinthians em seus domínios, entre aspas, não tá nada certo, entre aspas. Então, assim, Fluminense reservão, desmobilizado, vai jogar a final agora da Libertadores no próximo dia 4, no próximo sábado. Ó, a própria torcida comentou na postagem agora de manhã no Instagram e ontem à noite. Não estamos nem aí para esse jogo. Alguns até comentando, entrega para o Bahia para prejudicar o Vasco, para lascar o Vasco. Ou seja, a torcida do Fluminense não tá nem aí para esse jogo. Então o Bahia tem tudo para vencer. E vencendo, encaminha mais uma vez uma permanência sem muito sufoco, sem muito perrengue. Por isso que, pelo GE, a probabilidade do Bahia ficar na Série A é de 79,61%. Gente, Corinthians e Inter, eu não vou perder o tempo de vocês aqui. Ah, o Corinthians vai brigar para não cair até a última rodada. Cara, pode até ser que brigue ali e tal, mas não vai cair, gente. Pela qualidade de elenco mínima e arbitragem, Neoquímica Arena, não vai cair, gente. Não vai cair, não vai cair. Se bem que a arbitragem prejudicou o Corinthians no último jogo, tá? Pênalti absurdo marcado a favor do Santos, o que foi ruim para a rapaziada que briga para não cair, né? Porque o Santos está brigando para não cair. Sumou um pontinho que pode ser precioso na permanência até a última rodada. Aguardar. Santos beneficiado contra o Corinthians em plena Neoquímica Arena. Raridade, coisa rara de acontecer, tá? Bom, não vamos levantar outro tipo de suspeita não, tá? Isso é para depois. Inter também não vou perder o tempo de vocês, né? Pelo amor de Deus. Aí Bahia com 79,61, Santos 62,83, Vasco 46,15 e o Goiás com 39,63%. Coritiba e América, eu também não vou perder o tempo de vocês, né? Falando que já caiu faz 15 rodadas aproximadamente. É o seguinte, meus amigos, vamos traçar aqui primeiro a questão da projeção, né? Hoje a gente tem a régua do 16º, do 17º. Primeiro eu vou analisar os times que estão fora do Z4, Santos, Bahia, Corinthians, Cruzeiro e Inter, olhando para o Z4, olhando para o 17º, que essa é a régua. Para você permanecer na Série A, você tem que fazer uma pontuação maior do que a do 17º. Olhando que você está, olhando do ponto de vista de quem está fora do Z4, óbvio, que é o caso do Santos, Bahia e tal. Pegando hoje o 35,56% do Goiás, a projeção caiu bastante, tá? Nem tanto, na verdade. Eu olhei aqui agora, não caiu tanto não, mas está em 40,47. Então o Goiás tende a fazer aproximadamente ali 40 a 41 pontos. Então para ficar seria aproximadamente ali para você colocar aquela régua do certeza, 42 pontos para ficar, tá? Olhando agora a régua do Santos, para quem está dentro da zona e olha para o Santos. Olha, eu tenho que fazer uma pontuação maior do que a do 16º, que é o caso do Goiás e do Vasco. Tem 37,78% de aproveitamento. 43 pontos o Santos tende a fazer. O Bahia também, né? Tem o mesmo aproveitamento aí do que o Santos. Por razões óbvias, os dois têm a mesma pontuação na tabela. Então, a régua para ficar é 43/44. Então, o Vasco tem que fazer 44 e o Goiás também, se quiser permanecer na Série A. Essa régua tende a cair ali um pouquinho, tá?
ou ficar em 43 mesmo para ficar, ou cair ali para 42, por volta disso. Tá nessa faixa de 41 a 43 pontos para permanecer na Série A. E aí, meus amigos, quando a gente para de compartilhar essa tabela, e a gente pega a tabela do Bahia, que eu já fiz o simulador sobre isso, vou deixar o link aqui fixado nos comentários. O Bahia, ele tem um jogo hoje que ele vai ganhar, cara, porque ele vai pegar o Fluminense que não tá nem aí. Vou colocar aqui 1-0, tá? Beleza, não é que é jogo ganho, não, é bom deixar isso bem claro, tá? Até porque a gente analisando as escalações aí, o Bahia vai com Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Canu, Gilberto, Camilo Cândido, Rezende, Iago Felipe, Tassiano, Cauli, Biel e Everaldo. O Fluminense com Vitor, Felipe Andrade, David Braz, Guga e Alexander, Thiago Santos, Danielzinho, ex-Bahia, inclusive, Giovani, Léo Fernandes, Johnny Gonzalez e Lelê. É jogo ganho? Não dá para falar que já tá ganho, porque não é jogar já tá ganho. O Fluminense vai tentar jogar o jogo, né? Mas vai desmobilizado, a gente sabe como é. O Bahia tende a vencer esse jogo aí no sufoco, colocaria ali 1-0. E assim, o Bahia ele tem vários jogos que dá para vencer. Fluminense é um desses jogos. Aí contra o Grêmio, não é um desses jogos, tá? Para mim, vamos botar aqui a derrota do Bahia contra o Grêmio. Aí a gente pega aqui um Botafogo, foi mal, Botafogo não. O Cuiabá em casa aí, pô, é um dos jogos que dá para se vencer. Não estou falando que já é certeza que vai vencer, tá? Mas é um dos que dá para vencer. Aí vamos jogar um empate contra o Atlético Paranaense. Aí vamos jogar aqui uma derrota contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, mas dá para pontuar, tá? Dá para buscar um empate pelo menos. São Paulo, vamos jogar um pontinho aqui contra o São Paulo, só para colocar aqui, para ficar em cima do muro, que é totalmente factível. Vamos jogar até um empate contra o próprio América Mineiro. E na última rodada do Bahia pega o Atlético Mineiro. Vamos jogar aqui, sei lá, uma derrota contra o Atlético Mineiro. Tipo assim, uma derrota até um empate, tá? Vamos jogar uma derrota. Eu acabei de fazer uma simulação do Bahia pessimista / realista. E, na verdade, não é nem tão pessimista assim, tá, gente? E o Bahia chega no mínimo a 43 pontos. Eu coloquei empatando contra o América na penúltima rodada. Então, assim, gente, o caminho do Bahia, ele não é difícil para permanecer, mas é aquilo. Numa projeção bem realista, cara, vence hoje, tá? Porque se não vem, vamos supor, empata. Aí a régua baixa para 41 do Bahia. Vai ser suicídio para permanecer 41? O tempo é que vai dizer. Talvez não. Então, tudo passa por uma tranquilidade para permanecer na vitória de hoje contra o Fluminense, tá? Pegando agora o Santos tem 62,83% para permanecer. Por razões óbvias, tabela também, né? Tem 34 pontos, tem 2 pontos a mais do que o Goiás, 3 pontos a mais do que o Vasco. Cara, eu ainda acho que o Vasco não cai, acho que o Santos cai, tá? O Santos não vem jogando bem. O Vasco oscilou bastante em relação ao desempenho nas últimas rodadas. Jogou mal contra o Internacional, jogou mal contra o Goiás. Quem salvou a vida do Vasco foi o Léo Jardim, com milagres e milagres e milagres contra o Goiás, porque quem merecia vencer o jogo era o Goiás. O Goiás jogou bem mais do que o Vasco. O Vasco tem que ajoelhar e agradecer a Léo Jardim pelo empate, porque merecia até perder de uns 3-1 esse jogo aí. Então, assim, a situação do Vasco também não é fácil. Oscilou negativamente em relação ao desempenho. O técnico Ramon Dias colocou 5 zagueiros, meus amigos. Foi Zé Gabriel, foi Maicon, foi Medel, foi Léo Pelé. Cara, o cara botou uma linha de 4 zagueiros e o volante, ele era zagueiro de origem, que foi o caso de Zé Gabriel. Então, 2 laterais. Cara, o Vasco foi acovardado contra o Goiás lá em Serrinha. Tipo, o Vasco foi com medo do Goiás. Se você vai com medo de vencer, adivinha o que acontece. Ou melhor, medo de perder, adivinha o que acontece. Você vai perder. E quase que o Vasco perdeu. O Vasco conseguiu somar 1 ponto. E o Vasco foi para lá. A intenção foi essa, foi somar 1 ponto. Se você coloca 5 zagueiros, 2 laterais, ó, eu quero aqui no máximo buscar um empate. Então, Ramon Dias errou muito. Foi muito, aspas, covarde nesse jogo aí, porque colocou simplesmente um time extremamente retranqueiro e covarde em campo. E adivinha, o Goiás amassou, teve mais do que o triplo de finalizações do que o Vasco, merecia vencer o jogo, tá? Então, o Vasco, ele oscilou de desempenho para baixo agora. Vinha numa crescente muito alta, teve uma oscilação ali natural, mas subiu de novo o desempenho e tal contra o Fortaleza e jogou bem contra o Flamengo, mas despencou contra a Inter e agora contra o Goiás também. Contra o Cuiabá, o Vasco tem que ir buscando a vitória. Porque se for buscando um empate, vai empatar ou perder. E o empate para o Vasco contra o Cuiabá não é um bom resultado. É o pior dos mundos? Não, mas não é um bom resultado. E aí o Santos e o Goiás tá aí no bololô também, né? Cara, só para pegar aqui mais uma vez a tabela do Vasco de forma breve, tá? Vamos jogar aqui o empate contra o Cuiabá. O Vasco, ele vai ter o Botafogo no clássico. Dá para ganhar, tá? Porque é clássico e o Botafogo vem jogando mal. Aí a gente depois pega o Vasco enfrentando aqui o Cruzeiro. Vamos jogar aqui uma derrota, por exemplo.
Mas o Vasco pega o América Mineiro, tende a vencer esse jogo aqui. O Vasco pega depois o Atlético Paranaense fora, aí tende a perder esse jogo. Aí, restando 3 rodadas, o Vasco pega o Corinthians, acho que dá para vencer. O Corinthians joga muito mal, e ainda mais o Vasco jogando em casa, pressão da torcida e tal. Acho que o Vasco pode vencer. Perde do Grêmio, mas o Vasco dá para ganhar do Bragantino jogando em casa, e o Vasco chegaria ali a 42 pontos. Pela projeção atual, não seria suficiente para permanecer. Só que o Santos, ele tem uma tabela bem difícil também, tá, gente? O Santos, ele tem uma tabela chata, que começa contra o Flamengo, tende a perder. Depois pega o Cuiabá. Vamos jogar aqui um empate, tá? Aí depois o Santos pega o Goiás fora, vamos jogar outro empate. Só estou colocando aqui o empate pelo nível de dificuldade, tá? De imprevisibilidade do jogo. Pega o São Paulo, clássico, o São Paulo vai querer prejudicar o Santos, difícil. Pega o Botafogo fora, acho que perde. Depois o Santos pega o Fluminense em casa, vamos jogar aqui uma vitória. Vai ganhar algum jogo também, né? Óbvio. Pega o Atlético Paranaense fora, vamos jogar aqui uma derrota. E no último jogo pega o Fortaleza. Aí, cara, se ganha, o Santos vai a 43 e passa o Vasco. Mas eu jogaria um empate aqui. Então eu ainda projeto o Vasco na frente do Santos. Mas é aquilo, tem que no mínimo somar um pontinho hoje contra o Cuiabá. Hoje não, no caso amanhã, né? Aliás, o jogo é quinta. Porque se perder do Cuiabá, aí, meu irmão, a situação vai complicando ainda mais pro Vasco, tá? Aguardar para ver quem vai cair para a Série B. Eu não vou aqui projetar Goiás, porque eu já fiz isso em live, tá? Vou deixar o link aí fixado nos comentários e no card também. Quem quiser acompanhar toda uma projeção rápida, tá lá no canal. E o Cuiabá é incaível, vocês já sabem, ganhou um jogo que ninguém projetava vencer, com gol de Pita, numa cagada total, no único chute na barra do Cuiabá. O Cuiabá é esse time aí, gente. Ele consegue vitórias que ninguém projeta vencer, ele vai lá e vence inacreditavelmente. Toda a Série A é isso, ele vence 3, 4 jogos que ninguém projeta vencer, ele vai lá e vence. Bom, 40 pontos já era, já escapou, tá? Então, assim, meus amigos, pro Bahia, pela projeção, basta basicamente vencer 3 jogos dos próximos 10 que restam ainda, né? 10 não, foi mal, dos próximos 8 que restam, né? Pro Bahia. Dá, porque tem uma sequência relativamente tranquila, tá? Bom, agora, só para pegar agora o ponto do Fortaleza, o Fortaleza, cara, diminui muito a chance do Fortaleza pegar esse G6 aí. A distância na tabela mostra isso, tá? Beleza que o Fortaleza tem 2 jogos a menos, mas é contra o líder do campeonato, que é o Botafogo, e contra o Cruzeiro no Mineirão. Aliás, no Castelão também. Se vencer as duas, vai para 48. Ficaria a 1 ponto do Atlético Mineiro. Mas vamos ser bem sérios, não vai vencer as duas. Deve vencer no máximo um e empatar a outra, sendo muito otimista. Vai a 46, ficar 3 pontos do Atlético Mineiro, que tem um elenco muito melhor do que o Fortaleza. Então, assim, cara, o Fortaleza para pegar esse G6 e ir para uma pré-Libertadores tá muito difícil. Para não dizer que beira é impossível pegar essa vaga aí no G6, tá? Não vai ter G8, não vai ter G7, não vai ter nada disso, não. Só se o Fluminense ganhar a Libertadores, aí abre mais uma vaguinha e ficar no G6. Só que eu não acredito que o Fluminense vai ficar no G6, tá? Então, aguardar o que é que vai acontecer. E a situação do Fortaleza para pegar essa vaguinha tá dificílima, tá, rapaziada? Hoje a projeção é de 62 pontos do G6. O Fortaleza tem 42, restam 10 jogos. O Fortaleza ele tem que fazer 20 pontos dos próximos 30. 20 de 30 é mais ou menos 66% de aproveitamento. É dificílimo, meus amigos, para conseguir toda essa pontuação, restando 10 partidas, fazer 20 pontos dos próximos 30. Não consigo prever isso, não consigo projetar isso pro Fortaleza, tá? Mas futebol, aguardar, né? Tamo junto, abraço aí pra todo mundo, gente. Valeu!